Muitos dizem que Tyrion Lannister é o anão mais famoso do mundo, outros dizem que ele é o mais inteligente dos Lannisters. Alguns o chamam de assassino, de traidor. Mas George R. R. Martin, o autor de As Crônicas de Gelo e Fogo, foi direto. Tyrion é o vilão. Sim, o vilão. Mas um bom vilão. E como todo bom vilão, sua verdadeira história está apenas começando. A série Game of Thrones nos deu uma versão carismática e trágica de Tyrion. Um anão espirituoso, sarcástico, rejeitado desde o nascimento. Um homem que usa a mente como espada e que sobrevive aos jogos políticos com vinho e inteligência. Mas essa é apenas a metade da história. A outra metade, a mais sombria, mais cruel, mais humana, está nos livros. E é nela que vamos mergulhar agora. Na série, Tyrion mata o próprio pai e a mulher que amava. Depois disso, se junta a Daenerys acreditando num mundo melhor. Tenta salvar inocentes, evitar a guerra, mas fracassa. Vê Porto Real ser consumida pelo fogo e convence Jon Snow a matar a rainha que ele mesmo ajudou a coroar. Um ato que o Tyrion dos livros jamais cometeria. A verdade, o Tyrion dos livros provavelmente daria risada enquanto assistia a cidade arder. Porque nos livros ele é um homem despedaçado, ferido, perigoso. Depois de matar Tywin e Shae, Tyrion não busca redenção. Ele quer fogo. Quer sangue. É assim que ele se vê, um fantasma vingativo pronto para assombrar os Sete Reinos. E antes de irmos mais fundo na história, vale lembrar, o Tyrion dos livros não se parece nada com Peter Dinklage. Ele é grotesco, tem a metade do nariz cortado, o rosto deformado, olhos de cores diferentes. As pessoas o enxergam como um monstro e, aos poucos, ele começa a acreditar que é realmente um. Galera, confiram a minha playlist chamada Personagens de GOT. Lá tem muita coisa sombria, surpreendente e esquecida sobre os maiores personagens de Game of Thrones, e esse vídeo é um dos mais importantes. Hoje eu vou te contar a história completa de Tyrion Lannister na versão dos livros de As Crônicas de Gelo e Fogo. Uma jornada muito mais obscura que a da série. Se você curte esse tipo de conteúdo, já deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Isso vai me ajudar muito a trazer os próximos vídeos mais rápido, e eu te garanto, você nunca mais vai olhar para Tyrion Lannister da mesma forma. Se prepara que a história vai começar. Tyrion Lannister nasceu no ano 273 depois da conquista, o terceiro filho de Tywin Lannister e Joanna Lannister. Mas seu nascimento não foi uma celebração, foi uma tragédia. Joanna morreu ao trazê-lo ao mundo e Tywin, um homem que nunca esquece, passou a enxergar no filho a personificação da ruína. E o Westeros espalhava fofocas terríveis, que Tyrion nascera com caudas, garras, olhos demoníacos, que sua chegada anunciava fome, peste e guerra. Chamavam-no de a perdição de Tywin. Até o próprio rei Aerys II, o Rei Louco, zombou de seu nascimento. E é aqui que o veneno começa a fermentar, porque Aerys não falava apenas com malícia, falava com inveja. Aerys e Tywin foram aliados, mas também rivais silenciosos. Tywin era tudo que Aerys não era, forte, disciplinado, admirado. Enquanto o rei se tornava cada vez mais paranoico, Tywin ganhava respeito e domínio. Governava os Sete Reinos como mão do rei, e muitos diziam que ele era melhor do que o próprio rei. Aerys nunca suportou isso, nunca suportou ver o povo admirando mais o leão do que o dragão. Dizem que o ciúme se infiltrou até nas câmeras privadas do rei. Joanna, a esposa de Tywin e dama de companhia da rainha Rhaella Targaryen, era uma mulher cuja beleza não passou despercebida aos olhos de Aerys. O Rei Louco, sempre vigilante, jamais esqueceu aquela imagem. Uma lembrança que alimentou sua amargura silenciosa. Alguns sussurros sugerem que a obsessão de Aerys por Joanna nunca terminou. E outros vão ainda mais longe. Seria Tyrion, talvez, fruto de algo não revelado? Tyrion cresceu entre muros que nunca o acolheram. Ridicularizado por sua aparência, temido por superstições e amaldiçoado por carregar nos ombros a morte da própria mãe. Tywin jamais lhe mostrou amor, apenas desprezo. Cersei, a irmã, o tratava como uma praga. Apenas Jaime, o irmão gêmeo da rainha, estendeu-lhe a mão,
Foi Jaime quem ensinou Tyrion a cavalgar. Foi Jaime quem o fez sorrir. Mas até mesmo esse vínculo, com o tempo, se partiria. Durante a maior parte da infância de Tyrion, seu pai servia como mão do rei. Sempre estava ausente e deixava Rochedo Casterly sobre um silêncio de mármore, onde não havia espaço para risos ou calor familiar. Jaime, o irmão mais velho, partiu cedo para servir como escudeiro em Passo de Codorniz. Cersei foi enviada à corte em Porto Real. Tyrion ficou, sozinho. Seu único refúgio eram os livros e o tio Geryon, um dos poucos que ousava ver além da aparência. Ensinou o pequeno Tyrion a rir de si mesmo, até mesmo a cair propositalmente, como num espetáculo de coragem e deboche. Durante meio ano, o jovem Lannister se jogava pelos salões de pedra de Rochedo Casterly, treinando quedas como se desafiasse o destino que o mutilou. Mas Tywin não via graça alguma ali. Para ele, cada risada era uma afronta à dignidade da casa. E quando retornou de Porto Real, ordenou que cessassem até mesmo os tombos. O pouco de liberdade que Tyrion conhecia foi silenciado. Ainda criança, Tyrion sonhava em ter um dragão. Pedia aos tios que lhe dessem um pequeno como ele, como presente de dia do nome. Disseram-lhe que os dragões estavam extintos, mas ele se recusava a aceitar. Acendia fogueiras em Rochedo Casterly e passava horas encarando as chamas, fingindo que era um fogo de dragão. Imaginava-se um príncipe perdido de Valíria, um filho do fogo. Às vezes, nesses devaneios, via sua irmã ou seu pai queimando nas chamas. Com o tempo deixou de sonhar com dragões, mas jamais deixou de ser fascinado por eles. Aos 8 anos, foi rejeitado como pretendente pela filha de Hoster Tully, por não ser um homem inteiro. Outros senhores como Euron Royce, Leighton Hightower e até os Florent recusaram-no da mesma forma. O mundo não queria Tyrion, nem como lorde, nem como marido, nem como filho. Ele cresceu cercado de rejeição e onde faltava afeto, buscou saber. Se não podia ser cavaleiro, pensou em ser o alto septão. Afinal, a coroa de cristal adicionava um pé à altura de alguém. Mergulhou nos livros sagrados, nos tratados de história e nas lendas de dragões. Tyrion não seria lembrado por sua espada, mas talvez fosse temido por sua mente, ou por algo que ainda dormia em seu sangue. No verão do ano 281 depois da conquista, Tyrion Lannister, então com 16 anos, conheceu Tysha durante uma viagem pelas terras ocidentais, após resgatarem a jovem de alguns bandidos de perto de Rochedo Casterly. Enquanto Jaime partia atrás dos agressores, Tyrion ficou ao lado da garota, e, para sua surpresa, ela gostou dele. Tysha era uma camponesa, filha de um pequeno fazendeiro, e os dois logo se apaixonaram. Após semanas de romance, casaram-se em segredo diante de um septão bêbado, em uma cerimônia simples. Para Tyrion foi um ato de rebeldia e esperança, uma chance de ser amado. Quando Tywin descobriu o casamento, sua reação foi implacável. Para ele, a união de um Lannister com uma plebeia era uma afronta ao prestígio da casa. Ele reuniu Jaime e Tyrion no salão de Rochedo Casterly e ordenou que Jaime falasse a verdade. Tysha não é uma camponesa, ela é uma prostituta que contratei para te dar experiência, Tyrion. Paguei-lhe com prata para que ela dormisse contigo. Tyrion, devastado, recusou-se a acreditar, mas o seu pai não parou ali. Tywin decretou que Tysha recebesse o pagamento que merecia. Após o horror, Tywin dispensou Tysha com uma bolsa de prata, uma moeda para cada um dos 50 homens que a violentou, e a expulsou das terras ocidentais. Mesmo rejeitado pelo pai, por pretendentes e senhores, Tyrion mantinha viva uma centelha de curiosidade insaciável. Memorizou as 16 maravilhas do mundo descritas por Lomas Longstrider.
e por anos sonhou em cruzar o Mar Estreito como fizeram seus tios Geryon e Tyget. Queria ver Carth, Volantis, as ruínas de Valíria. Queria ser tratado como um homem. Mas ao completar 16 anos, quando enfim criou coragem para pedir permissão para viajar pelas cidades livres, Tywin respondeu com a crueldade de sempre. Chamou-o de irresponsável e, como punição pelo casamento com Tysha, o condenou a supervisionar as cisternas e os drenos de Rochedo Casterly, onde sonhava com dragões e maravilhas. Recebeu canos e esgoto. 2 anos depois, seu tio Geryon partiu rumo às ruínas amaldiçoadas de Valíria, em busca de Rugido Brilhante, a espada ancestral da casa Lannister. Tyrion implorou para acompanhá-lo. Tywin proibiu. Mais uma vez, o pai o trancava atrás das paredes frias da rocha, como se o mundo precisasse ser protegido de Tyrion. No 23º dia do nome, recebeu de Jaime uma égua como presente, e Tyrion, com um orgulho silencioso, passou a guardar uma armadura feita sob medida para o seu corpo, só para provar que também é um Lannister. No primeiro livro da saga, A Guerra dos Tronos, Tyrion viaja até Winterfell com o rei Robert e a casa Lannister. Lá ele faz amizade com Jon Snow. Jon se sente rejeitado por sua família por ser um bastardo, assim como Tyrion se sente rejeitado por ser um anão. Então ele dá conselhos a Jon. Ele diz que quando as pessoas zombam de você e o xingam, você deve usar esse nome e torná-lo sua armadura. Assim como quando as pessoas zombam de Tyrion e o chamam de duende, Tyrion assume a persona de um duende cínico e sarcástico. Ele usa piadas e ironia como escudo para desviar a dor da rejeição. E ele usa sua língua afiada para zombar das pessoas. Tyrion se dirige à biblioteca buscando algum refúgio entre os livros e pensamentos. Na manhã seguinte à queda de Bran da torre, ele acompanha a movimentação tensa em Winterfell. Quando o príncipe Joffrey Baratheon é enviado para oferecer condolências aos pais de Bran, Tyrion observa o sobrinho agir com descaso e arrogância. Só quando Tyrion o repreende com um tapa no rosto, Joffrey finalmente demonstra algum respeito. Suspeitando que o acidente não foi mero acaso, Tyrion percebe nas reações contidas de seus irmãos que há mais mistérios ocultos por trás da notícia de que Bran deve sobreviver. Quando a comitiva real parte de Winterfell, Tyrion não segue o mesmo caminho. Ele cavalga para o norte, não por dever, mas por curiosidade. Quer ver a muralha com os próprios olhos, mijar no topo dela. Antes de partir, Ned Stark permite que ele leve alguns livros antigos da biblioteca. E na muralha, Tyrion vê a verdade por trás das histórias. A Patrulha da Noite está em ruínas, poucos homens, menos disciplina e cada vez mais sombras além da mata. Patrulheiros desaparecem, selvagens fogem para o sul como se estivessem com medo de algo pior. O Senhor Comandante Jorah Mormont suplica que Tyrion leve um aviso ao rei e, mais importante, ao seu pai Tywin Lannister. O norte está morrendo e ninguém no sul parece ouvir. É ali, entre o perigo e o gelo implacável, que Tyrion se aproxima de Jon Snow. 2 párias de nascença, um anão e um bastardo. Jon lhe faz um último pedido, que ajude seu irmão Bran. Tyrion promete, e por algum motivo, pretende cumprir. No caminho de volta ao sul, Tyrion para em Winterfell. É recebido com desconfiança por Robb Stark e quase atacado pelos lobos da casa. Mas deixa algo de valor, os planos de uma cela que permitirão a Bran cavalgar novamente. Depois, recusa um quarto nos salões e prefere dormir em uma estalagem, longe dos olhares nobres. Na estalagem da encruzilhada, encontra Catelyn Stark, e o destino o surpreende. Ela o acusa de tentar matar Bran, com base nas palavras traiçoeiras de Mindinho. Sem julgamento, o prende com a ajuda de homens do vale. No caminho até o Ninho da Águia, são atacados por clãs selvagens, e Tyrion presencia sua primeira batalha. Os homens dos clãs das montanhas saltam das pedras como feras famintas. Gritos, lâminas, sangue. Tyrion, pela primeira vez, é forçado a matar. Age por instinto, por medo, mas sobrevive. Eles fogem aos tropeços, mas antes mesmo de andar em 1 quilômetro, ouvem rugidos profundos ecoando às suas costas. Os gatos das sombras estavam lá.
Mais tarde, os rosnados se transformam em briga, disputando os corpos deixados para trás. Ao chegarem ao Ninho da Águia, Tyrion é jogado nas Celas do Céu, acusado da morte de Jon Arryn e do atentado contra Bran. Ele suspeita que seus irmãos estejam por trás, mas o crime é grosseiro demais até para Jaime e até para Cersei. Então Tyrion muda o jogo, suborna o carcereiro, exige um julgamento por combate. E quando pergunta quem lutará por ele, todos os cavaleiros recuam. Nenhum se arrisca por um anão acusado de assassinato, exceto Bronn, um mercenário sem honra, mas com fome de ouro. Enquanto os nobres desviam o olhar, Bronn dá um passo à frente e luta por Tyrion. O campeão de Lysa Arryn cai diante de uma corte em silêncio absoluto. Mais uma vez, Tyrion compra a própria vida com astúcia e aliados improváveis. Ele sai livre, mas não esquece. Odeia Lysa Arryn por tê-lo jogado nas Celas do Céu. Na volta para Porto Real, quando ele e Bronn são cercados por homens do Clã das Montanhas, Tyrion não recua, oferece a eles uma promessa: ajudá-los a destruir o vale. Nos livros ele leva isso a sério, planeja reduzir o Vale de Arryn a um deserto fumegante, e acredita que só uma coisa traria mais prazer que isso: estrangular Cersei com as próprias mãos. Tyrion fantasia com a morte da irmã e do pai. Quando criança, sonhava em vê-los arder sobre um fogo de dragão. Na série isso foi apagado, mas nos livros esse lado existe desde o início. Tyrion se encontra com seu pai, Tywin, enquanto os Lannisters entram em guerra com os Stark e os Tullys. E Tywin comanda essa guerra da forma mais brutal possível. Ele envia homens como Gregor Clegane, o Montanha, para queimar vilarejos, saquear terras e espalhar o terror entre inocentes. Tyrion está lá quando as ordens são dadas. Presencia aldeias em chamas, corpos mutilados, inocentes massacrados por sua própria família. Mas ele não protesta, não questiona, apenas observa em silêncio. Porque Tyrion aprendeu com Tywin que um Lannister paga suas dívidas com sangue. E de fato aprendeu. Aprendeu a disfarçar o medo com sarcasmo, a esconder a dor com inteligência. Aprendeu que compaixão é fraqueza e que ser um Lannister significa, acima de tudo, ser temido. Mas dentro dele, algo arde. Uma raiva profunda pelo vale, por cada olhar de desprezo, cada julgamento, cada riso abafado em sua direção. Uma raiva silenciosa que ferve, mas nada disso se compara ao que ele sente por seu pai. O homem que o criou à base de humilhação e frieza. O homem que ele despreza com todas as forças, e cujo amor ele desesperadamente ainda deseja. Uma busca cruel, um ciclo sem fim. Porque para Tywin, Tyrion nunca foi um filho, foi uma vergonha, um erro que respira. E por isso Tyrion passou a vida tentando provar que também é um Lannister. Adotou os métodos do pai, frieza, cálculo, brutalidade. Quer se tornar como ele, superá-lo, mostrar que também pode ser cruel. Se for isso que conquista respeito. Esse desprezo constante molda Tyrion por dentro. E quando Tywin ordena que ele lute na linha de frente da batalha, Tyrion entende a mensagem por trás da ordem. Horas antes da batalha, sozinho, amaldiçoado pela ideia da morte iminente, Tyrion conhece uma jovem, Shae. Ela tem apenas 18 anos nos livros, é espirituosa, charmosa e aceita ser sua amante em troca de ouro. Quando dormem juntos, ela o chama de meu gigante Lannister. Finge que o deseja, finge que o ama. E Tyrion sabe que é mentira. Mas ainda assim, ele se agarra à ilusão. Porque depois do que Tywin fez com Tysha, o amor verdadeiro parece inalcançável. E Tyrion aceita o falso. Porque é tudo o que acredita merecer. Na série, Shae o ama de verdade. Nos livros, não. George R. R. Martin foi claro. Shae não se importa com Tyrion. Está com ele apenas pelo ouro. E Tyrion também sabe disso, mas finge que não, porque precisa acreditar que alguém, qualquer um, pode amá-lo. Na batalha, na série, ele é nocauteado antes do combate, uma decisão orçamentária da HBO. Nos livros é diferente, Tyrion cavalga, luta, mata um cavalo com seu machado e sobrevive. Com Jaime capturado, Tywin se obriga a reconhecer Tyrion pela primeira vez. Dá a ele uma tarefa real,
governar como mão do rei em Porto Real. É um gesto mínimo, uma migalha de respeito. Mas até isso vem com uma condição. Essa palavra faz ferver a dor enterrada em Tyrion. Traz à tona o trauma, o ódio, o peso insuportável do que seu pai fez com Tysha. Então, Tyrion desafia. Leva Shae com ele para Porto Real. É um ato de rebeldia, mas também de carência, de fúria e de orgulho ferido. No final do primeiro livro, Tyrion está quebrado por dentro. Ele quer amor, quer respeito, mas acima de tudo, quer vingança. No segundo livro da saga, A Fúria dos Reis, Tyrion Lannister finalmente assume o poder durante o reinado de Joffrey. Ele chega a Porto Real dizendo que vai fazer justiça e logo começa a agir. Ele se livra de Janos Slynt, o corrupto comandante da guarda da cidade, cujos homens assassinaram um bebê e sua mãe a mando de Cersei, e o envia para a muralha. Livra-se de um problema apenas para transformá-lo no fardo de Jon Snow. Depois manda prender o velho mestre Pycelle e o humilha publicamente, como punição por sua deslealdade. Ele começa a mover peças em todas as direções. Chantageia Lancel Lannister para que espione Cersei. Compra a lealdade dos mercenários Kettle Black, com promessas e ouro. Envia Myrcella para Dorne, arquitetando um casamento estratégico com a Casa Martell. E enquanto todos olham para Porto Real, ele trama em segredo a libertação de Jaime, que agora é prisioneiro dos Stark. Tyrion acredita estar no controle, vê a si mesmo como um mestre da intriga, acha que nasceu para jogar esse jogo, mas essa confiança esconde uma verdade desconfortável. Tyrion não é tão brilhante quanto pensa. Sim, é mais esperto que Janos, Pycelle e Lancel, mas esses são apenas peões. Os verdadeiros estrategistas Mindinho e Varys continuam à sombra. E Tyrion, por mais que tente, nunca consegue enxergar o que eles realmente estão tramando. Muitos de suas tramas fracassam. Os mercenários Kettle Blacks, que ele achava ter comprado, estavam trabalhando para Mindinho o tempo todo. O casamento de Myrcella acaba se tornando uma arma nas mãos dos Martell contra os próprios Lannister. Seu plano para libertar Jaime desmorona, e cada inimigo que Tyrion faz, Pycelle, Joffrey, Cersei, a Guarda Real e tantos outros, vai se voltar contra ele no final. No fundo, Tyrion sabe que não está fazendo justiça. Ele apenas alimenta o próprio ego. Depois de uma vida inteira de desprezo, de humilhações, de ser tratado como um monstro, agora ele tem poder, tem status e tem a cidade nas mãos. E ele adora isso. Quando humilha Lancel e Pycelle, não é por estratégia, é por prazer, para se sentir poderoso. Ele conhece bem a natureza monstruosa do trono que Joffrey ocupa. Um rei cruel, fruto de um incesto, sem direito legítimo à coroa. Ele sabe que Stannis é o herdeiro verdadeiro, e que tanto Cersei quanto Tywin governam com punho de ferro e desprezo pelos inocentes. Também está ciente das atrocidades cometidas pelos exércitos Lannister nas terras fluviais, vilarejos queimados, mulheres violentadas, civis massacrados. E quando um senhor do tridente denuncia esses crimes, Tyrion simplesmente encolhe os ombros. Justifica como se fosse parte natural da guerra, mas não é. Stannis, os Tully e os Stark também lutam, e não recorrem a esse tipo de selvageria. A verdade é que a brutalidade dos Lannister não é uma consequência da guerra, é uma escolha. Enquanto Arya sobrevive aos horrores causados pelos exércitos Lannister, seus capítulos deixam claro, Tyrion também é um vilão. Todos os seus jogos políticos, todas as suas tramas, servem para sustentar um governo ilegítimo, corrupto e brutal, em guerra contra os honrados Stark e o justo Stannis. Quando a Patrulha da Noite clama por ajuda, repetidamente, Tyrion faz o que muitos no poder preferem. Finge que não ouviu. Ele sabe da ameaça real além da muralha, sabe dos caminhantes brancos e, mesmo assim, escolhe ignorar. Não protege o reino, protege a si mesmo. Porque no fundo Tyrion não está lutando por justiça ou paz. Ele quer poder, quer ser levado a sério, quer se vingar por cada riso, cada insulto, cada vez que foi tratado como menos. E quando enfim conquista o que sempre quis, o cargo, o controle, a mulher, ele se permite sentir. Ele ama isso. Mas o trono de ferro é feito de lâminas cortantes. E ao disputar poder com Cersei, os dois acabam se corroendo por dentro. Espionam, mentem, conspiram, mesmo estando do mesmo lado.
Há um breve instante de celebração entre os irmãos, mas Tyrion envenena Cersei com um veneno brando, apenas para afastá-la temporariamente do jogo. É o começo do fim. O laço entre os dois se rompe de vez quando Tyrion ousa se intrometer entre Cersei e os filhos dela. A guerra já não é apenas por Westeros, é pessoal, é de sangue. Get out. Após levar Myrcella para Dorne e Tommen para um lugar seguro, longe dos perigos da cidade, Tyrion coloca Joffrey na linha de frente, expondo o rei à batalha. Cersei sente que seus filhos estão ameaçados e revida da única forma que sabe, com crueldade. Ordena o sequestro de uma prostituta chamada Alai, achando que ela é Shae, a amante secreta do irmão. Depois, lança uma ameaça direta. Se algo acontecer aos seus filhos, Alaia será violentada e morta. Tyrion poderia resolver a situação com uma única verdade. Poderia revelar que Cersei sequestrou a mulher errada. Poderia dizer que nunca machucaria Tommen ou Myrcella, que, apesar de tudo, eles ainda deveriam estar do mesmo lado. Mas ele não faz isso. Tyrion escolhe outro caminho, um caminho sombrio. Ele fala com a voz de Tywin, invoca a frieza do pai, e devolve a ameaça com algo ainda mais cruel. Se Alaia for tocada, ele promete fazer o mesmo com Tommen. Jura que trará dor não só a ela, mas aquilo que Cersei mais ama, que fará sua alegria virar cinzas em sua boca. E nesse instante, não há mais volta. Porque quando podiam agir com verdade ou compaixão, escolheram ser como Tywin, frios vingativos, sem piedade. E é nesse clima de tensão, traição e ódio familiar que a guerra chega de vez. A Batalha da Água Negra está prestes a começar. Oh, fuck. Tyrion defende Porto Real do ataque de Stannis Baratheon. Ele incendeia a frota inimiga com fogo vivo, explodindo navios inteiros, e nos livros ele ainda arma uma armadilha final, uma corrente gigante que prende os navios em meio ao inferno de chamas. Do ponto de vista de Davos Seaworth, vemos o horror. O fogo selvagem consome milhares de homens. Filhos de Davos morrem, queimados, gritando de dor. Da perspectiva de Davos, Tyrion é o vilão. Mas Tyrion não para. Lidera o ataque e marcha em meio aos destroços, lutando com ferocidade, até ser traído por um dos seus próprios homens. Sir Mandan Moore, da Guarda Real, ataca Tyrion, abre seu rosto com um golpe de espada. Talvez agindo a mando de Cersei, ou de Joffrey, ou de Mindinho, ninguém sabe ao certo. Tyrion cai, e quando acorda, a guerra já acabou. Tywin e Mace Tyrell chegam para salvar a cidade. A vitória é deles, não de Tyrion. Quando o livro termina, Tyrion está gravemente ferido, com o rosto desfigurado, isolado, esquecido. Sofre com febres e delírios, tem pesadelos com os milhares que matou, com os corpos queimados, com os gritos de agonia que ecoam em sua mente. E em meio aos delírios, Tyrion se pergunta: por que eu matei todos eles? E a resposta vem em um sonho. Ele imagina um banquete, onde é celebrado como o herói. Jaime o faz cavaleiro, Shae o abraça. E Tywin finalmente sorri, com a aprovação. É por isso que Tyrion lutou, por isso que conspirou, por isso que matou. Não foi por justiça, nem por dever, nem pelo reino. Porque no fundo tudo que Tyrion queria era ser amado. Mas no terceiro livro ele recebe tudo, menos amor. Tywin Lannister toma para si a glória pela vitória na Batalha da Água Negra, assume o cargo de mão do rei e remove Tyrion do poder sem qualquer reconhecimento. Os poucos aliados que Tyrion conquistou são substituídos, dispersos, ignorados. Ele é deixado de lado, abandonado por aqueles que deveria chamar de família. Ferido, Tyrion vai até seu pai em busca de algo simples: gratidão, reconhecimento. Ele salvou a cidade, derramou seu sangue por Porto Real, por sua casa, por seu nome. E tudo o que ele quer é ser reconhecido como filho, como herdeiro legítimo, já que Jaime pertence à Guarda Real. Tyrion deseja seu lugar como senhor de Rochedo Casterly, mas Tywin não apenas nega, ele humilha. Chama Tyrion de uma criatura disforme, vingativa, devassa. Diz que jamais permitirá que Rochedo Casterly seja transformado em um bordel pelas mãos do filho que despreza.
Tywin está furioso porque Tyrion ameaçou Cersei ao proteger Alyra. Em resposta, ordena que Alyra seja chicoteada e a expulsa nua pelos portões da cidade, uma punição cruel e pública. Tywin então menciona Shae e Tysha, avisa que matará todas as prostitutas de Tyrion sem piedade. Anos antes, depois da morte da mãe de Tywin, seu pai, o fraco e ridicularizado Tytos Lannister, passou a se envolver com mulheres comuns. Uma delas se tornou influente dentro de Rochedo Casterly, usando as joias da falecida senhora da casa, dando ordens como se ela fosse da nobreza. Para Tywin foi um ultraje, um insulto à memória da mãe. E quando Tytos morreu, Tywin reagiu com crueldade. Despiu a amante do pai e a forçou a caminhar nua pelas ruas como punição por se colocar acima de seu lugar. Décadas depois, Tywin repete o mesmo padrão com Alyra, e já havia feito algo parecido com Tysha. Ele associa mulheres de classe baixa ao enfraquecimento da honra dos Lannister. Sua paranoia e insegurança o levam a usar a humilhação sexual como ferramenta de poder. E ele odeia que Tyrion, seu próprio filho, deseje esse tipo de mulher abertamente. Tyrion, para Tywin, é a encarnação do fracasso do pai. É irracional, é cruel, mas é por isso que Tywin odeia tanto Tyrion, porque ele o confronta com suas maiores inseguranças, sobre o pai fraco, sobre as mulheres comuns que abalaram seu orgulho, sobre a dor não resolvida pela perda da esposa, e Tyrion paga o preço. Ele sabe que Shae está em perigo. Mandá-la embora seria a decisão sensata, mas ela é a única pessoa que o faz se sentir amado, mesmo que o amor dela seja comprado, mesmo que ele saiba que é uma ilusão. Tywin impõe um novo golpe, obriga Tyrion a se casar com Sansa Stark. O objetivo é, claro, usar a reivindicação dela sobre o norte como uma peça no jogo de poder dos Lannisters. Mas Tyrion tem sentimentos mistos. Ele diz que Sansa é muito jovem para se casar, porque ela tem apenas 12 anos nos livros. Mas Tyrion bem que gostaria de governar o Winterfell e ficar longe de sua família. Tyrion oferece a Sansa que se case com Lancel Lannister, mas Sansa lembra que Tyrion foi gentil com ela. E ela realmente não tem escolha, então eles concordam com o casamento. Sansa se recusa a se ajoelhar para receber o manto nupcial. É um gesto de resistência, ainda que silencioso e profundamente simbólico. A cena é constrangedora, quase cômica de tão trágica. O casamento é um espetáculo de humilhação e tristeza para ambos os envolvidos. E após a cerimônia, Tyrion afoga sua frustração no vinho e, em meio à bebedeira, chega a ameaçar o próprio sobrinho, o rei Joffrey. Em seguida, ele e Sansa vão para a cama. Tywin havia sido claro, ordenou que Tyrion consumasse o casamento. Disse que era necessário garantir a posse Lannister sobre o norte. E a princípio, Tyrion parece disposto a obedecer. Mas quando percebe que Sansa não o deseja, que ela está apática e distante, ele recua. Ela é apenas uma criança, uma prisioneira política, forçada a se casar com o filho do homem que destruiu sua casa. Tyrion decide não tocá-la, e assim os dois se acomodam em um casamento frio, desconfortável e forçado. Uma relação marcada por silêncios, tensão e distância. Tyrion tenta, em vão, se aproximar. Busca conexão, afeto, algum tipo de reciprocidade. Está desesperado por amor, por alguém que o veja além da aparência, além do estigma. Mas Sansa não corresponde. Tywin, impaciente, continua pressionando. Insiste para que Tyrion consuma o matrimônio. Não é sobre intimidade, é sobre poder. E Tyrion, cada vez mais exausto, se irrita com o controle absoluto que seu pai tenta exercer, até mesmo sobre sua vida sexual. A casa Lannister estava no auge de seu poder. O ouro fluía, os inimigos caíam. O norte estava quebrado, Stannis derrotado. Mas Tyrion estava mais sozinho do que nunca. E no casamento de Joffrey, o banquete virou um circo. Joffrey, aquele rei cruel feito de veneno e ego, decidiu que a humilhação pública de Tyrion seria o grande espetáculo da noite. Chamou anões para ajustarem, montados num porco e num cachorro. E diante de toda a corte, mandou Tyrion montar também. O salão explodiu em risos, mas Tyrion recusou. Pela primeira vez disse não ao rei, na frente de todos. O olhar de Joffrey mudou. A humilhação virou raiva, raiva virou insulto. E então, o vinho foi servido. O rei bebeu e morreu.
engasgado, rastejando no chão, com o rosto roxo e os olhos saltados. O salão, que antes gargalhava, agora gritava, e em meio ao caos, Cersei apontou o dedo. Take him! Take him! Take him! E assim o julgamento começou. Mas não era só um julgamento de crime, era um julgamento de uma vida inteira. Bronn, seu único aliado, foi comprado por Cersei. Podrick era só um garoto sem poder. E contra Tyrion, uma fila interminável de inimigos. Cada homem que ele ameaçou, cada lorde que humilhou, cada nobre que jurou vingança, todos estavam lá, prontos para vê-lo cair. As acusações eram fortes. Diziam que Tyrion roubou veneno, que jurou arrancar o sexo de Joffrey na frente de meio reino. Claro que ele nunca teve a intenção de castrar o sobrinho, nem de machucar Tommen. As ameaças eram a armadura que ele usava, como sempre. A máscara de um monstro, para esconder um homem ferido. Mas dessa vez, a máscara não o protegeu. No tribunal, Tyrion desabafou. Disse que estava sendo condenado por ser um anão, por ser um monstro na aparência. E havia verdade nisso. Mas também havia outro lado. Tyrion era vítima sim, mas também era o próprio algoz. A cada mentira, a cada manipulação, a cada ameaça gratuita, ele mesmo cavou sua cova. E quando a última testemunha entrou, a dor virou ódio. Shae, a mulher que ele amava. Ela subiu ao banco, olhou para o salão e vomitou cada detalhe da intimidade deles. Transformou Tyrion num perverso, num monstro sexual. Cersei a comprou, mas a dor era real. E dentro de Tyrion algo quebrou. Ele disse que queria envenenar a todos, que queria ser, de uma vez por todas, aquilo que eles pensavam que ele era, o monstro. I should have let Stannis kill you all. I wish I was the monster you think I am. Sua última opção foi exigir um julgamento por combate. Mas o campeão de Tyrion, Oberyn Martell, caiu. O Montanha esmagou seu crânio. E assim, Tywin Lannister condenou o próprio filho à morte. Mas antes da execução veio o inesperado. Jaime, seu irmão, seu único amigo, o homem que ele mais amou e, talvez, o único que ainda o amava de volta. Jaime o libertou, quebrou as regras, arriscou tudo, mas havia um preço, um segredo nas mãos, um peso nas costas. E foi aqui, exatamente aqui, que os caminhos de Tyrion na série e Tyrion dos livros se separam para sempre. Na série, os dois se abraçam, se perdoam, e Tyrion parte, com um sorriso amargo, mas grato. Mas nos livros o final é outro, muito mais cruel, muito mais humano. Antes da fuga, Jaime hesita, a respiração falha, a voz embarga, e então ele confessa. Aquela história sobre Tysha, a mulher que Tyrion amou na juventude, a garota que ele viu ser violentada na frente de todos, que ele acreditou, por anos, ser apenas uma prostituta paga por Jaime, era mentira. Tysha nunca foi uma prostituta, ela era só uma camponesa, simples e inocente. E ela amava Tyrion, de verdade. E foi Tywin, o próprio pai, quem destruiu tudo. Tywin ordenou a mentira, fez Jaime trair o irmão, fez Tyrion acreditar que ninguém jamais poderia amá-lo. Toda a amargura, toda a raiva, toda a autodestruição nasceram ali, naquela mentira. E agora, ali, nas sombras, o irmão que ele mais amava confessava tudo. O mundo de Tyrion desabou, e ele prometeu para si mesmo que Jaime agora também era um inimigo, um alvo. E só para machucar Jaime, só para devolver o golpe, Tyrion cuspiu a pior das mentiras. Disse que matou Joffrey e que Cersei o traía com outro homem. Que ela era uma vergonha, uma mancha na honra dos Lannister. E então, com o coração cheio de ódio, com as mãos tremendo, Tyrion partiu, pegou uma besta e foi se encontrar com Tywin Lannister. Ao entrar nos aposentos do pai, uma surpresa. Shae, deitada na cama dele, com as joias Lannister no pescoço. A traição final. Sem hesitar, Tyrion a estrangulou.
Shae implorou, chorou, pediu perdão, mas Tyrion não ouviu. Suas mãos só apertaram mais forte. Foi um assassinato frio, calculado, sem volta. O maior crime de sua vida. O grande pecado de sua alma, nas palavras de George R. R. Martin. Depois, com a besta carregada, Tyrion invadiu a câmara de Tywin e encontrou o pai, sentado no vaso sanitário, como um rei prestes a morrer na privada. Ali, naquele instante, todas as máscaras caíram. Tyrion perguntou: para onde ela foi? Para onde Tysha foi depois de tudo aquilo? E Tywin, com desprezo, respondeu. Tyrion puxou o gatilho. A primeira flecha atravessou o peito de Tywin. A segunda o matou. No fim, o grande senhor de Rochedo Casterly não cagava ouro, só medo e sangue. E Tyrion saiu dali carregando o que restava de si. Um ódio tão profundo que nenhum mar poderia lavar. Porque naquele instante Tyrion deixou de ser o filho humilhado e se tornou o monstro, o verdadeiro monstro que o mundo tanto temia. Tyrion Lannister quase não aparece em O Festim dos Corvos, na verdade ele sequer tem capítulos próprios nesse livro. Isso acontece porque George R. R. Martin decidiu dividir a narrativa entre O Festim dos Corvos e A Dança dos Dragões. Enquanto o Festim foca em Porto Real, nas Ilhas de Ferro, em Dorne, e em personagens como Cersei, Jaime, Brienne e os Greyjoy, Tyrion foi completamente reservado para A Dança dos Dragões, que se passa em sua maior parte no leste, acompanhando a jornada de Tyrion por Essos após o assassinato de Tywin. Mesmo assim, a ausência de Tyrion é sentida. Cersei, obcecada com o desaparecimento do irmão, oferece um senhorio a qualquer um que lhe traga a cabeça de Tyrion. Sua recompensa dá início a uma caçada cruel. Vários anões inocentes e até crianças acabam sendo mortos por caçadores de recompensas desesperados. Cersei, temendo desencorajar outros possíveis assassinos, se recusa a punir qualquer um que mate um anão por engano. O importante para ela é manter viva a esperança de capturar Tyrion. E enquanto isso, alguém que um dia foi leal a Tyrion também segue o seu próprio caminho. Podrick Payne, o jovem escudeiro que o acompanhava, se sente abandonado e perdido após o desaparecimento do patrão. E sem saber o que fazer, ele decide acompanhar Brienne de Tarth, que está em busca de Sansa Stark, esposa desaparecida de Tyrion. Tyrion só volta a ter capítulos narrados em A Dança dos Dragões, quando a história retoma para o outro lado do Mar Estreito. Tyrion Lannister está quebrado, mais do que nunca. Depois de tudo, depois de Shae, depois de Tysha, depois de Tywin, o que restou foi só ódio. Um vazio frio que consome tudo. Ele não sonha mais com justiça, nem com redenção, nem com amor. Tudo que ele quer é ver o mundo arder. Quer guerra, quer sangue, quer a cabeça de Jaime, quer a morte de Cersei, quer transformar o Westeros no reflexo do próprio inferno que carrega dentro de si. E, acima de tudo, quer punir o mundo por tê-lo odiado, desde o berço. Em Pentos, Tyrion conhece Illyrio Mopatis. O gordo conspirador promete a ele uma nova chance, um novo jogo. Illyrio quer unir Tyrion à causa de Daenerys Targaryen. Oferece navios, um plano, uma vingança. E Tyrion aceita, mas não por esperança, ele só quer voltar e destruir. Tyrion embarca numa jornada ao lado de um grupo de desconhecidos. Ele cruza o caminho de dois viajantes peculiares, ambos com os cabelos tingidos de azul, ambos claramente escondendo suas verdadeiras identidades. Um garoto com olhos de príncipe e pose de herói. Ao lado dele, seu tutor, um homem mais velho, de olhar sombrio e poucas palavras, conhecido apenas como Griff. Mas logo, a verdade começa a emergir das sombras. Griff não é apenas um simples tutor. Ele é Jon Connington, um lorde exilado pelo Rei Louco. Um homem que viveu anos consumido por culpa, por fracasso e por um amor silencioso. Um amor por Rhaegar Targaryen. E o garoto dizem ser Aegon Targaryen, o filho perdido de Rhaegar, o herdeiro legítimo ao trono de ferro. Mas Tyrion só ri, pra ele tudo aquilo tem cheiro de farsa. Mais um menino vestido de glória, marchando direto para a morte. Enquanto seguem pelo rio Roine, a paisagem vira metáfora. As dores, um lugar amaldiçoado,
um cemitério de sonhos e amores esquecidos. Ruínas cobertas pela névoa, um presságio do próprio estado de espírito de Tyrion. Ele vê formas na névoa, ouve sussurros invisíveis, talvez um dragão, talvez apenas fantasmas de sua mente quebrada, e é ali, naquele cenário de desolação, que o perigo ataca. Homens de pedra, criaturas infectadas pela doença chamada escamagres, seres sem alma, condenados à loucura. Durante o ataque, Tyrion cai nas águas escuras, afunda, literalmente, arrastado, quase morto, quase esquecido. Mas Jon Connington o salva, e junto com Tyrion, carrega uma nova maldição, a escamagres. O mesmo mal que, na série, atingiu Jorah Mormont. Mas nos livros é Jon Connington quem carrega esse fardo. E ele sabe que está condenado. Sabe que os dias estão contados. Por isso, decide agir. A missão de levar Aegon até Daenerys é abandonada. Agora, Aegon vai direto para Westeros. E a decisão partiu de um conselho. De uma ideia plantada por Tyrion durante uma partida de Sivace. Um tipo de xadrez que é jogado com palavras e movimentos calculados. E Aegon aceita a missão. Essa escolha pode mudar o destino de todo Westeros. Uma guerra, tudo por causa de Tyrion, que ao descobrir o resultado de sua manipulação, só ri. Porque naquele momento, o sofrimento alheio é a única coisa que ainda lhe dá prazer. Enquanto isso, as cicatrizes do passado continuam sangrando. Shae, Tysha, Tywin. Elas o assombram noite após noite. Tysha, o amor perdido, a lembrança que virou obsessão. Ele passa várias noites repetindo para si mesmo, quase como uma maldição. Uma pergunta que ecoa, que dói e que parece não ter resposta. Em volantes, em meio ao cheiro de vinho barato, suor e corpos cansados, Tyrion procura conforto e falha. Ele se deita com uma escrava de olhos mortos, tenta encontrar prazer, mas só encontra nojo, culpa, ódio. Ele é a força, cruel, frio, humilhante. O pior de Tyrion transbordando pela primeira vez. Esse lado obscuro a série jamais mostrou, mas nos livros ele existe. A jornada continua, e Tyrion segue afundando, até que um velho conhecido cruza seu caminho, Jorah Mormont. Ele o captura, arrastando Tyrion como um troféu, na esperança de entregá-lo a Daenerys, e assim recuperar o favor da rainha que tanto ama. No caminho, um novo rosto surge. Penny, uma anã, uma artista de circo, uma mulher com a alma dilacerada. Ela culpa Tyrion pela morte de seu irmão, um dos muitos anões assassinados por caçadores de recompensas, depois que Cersei espalhou sua recompensa sangrenta por toda Westeros. Penny odeia Tyrion, mas, com o tempo, esse ódio se transforma em algo diferente. Amizade, esperança. Enquanto Penny estende a mão, Tyrion só afunda mais. Ela tenta arrancar dele um sorriso. Tenta trazer de volta, pelo menos um resquício de humanidade. Mas Tyrion se fecha. Por orgulho, por vergonha, por não saber mais como amar. Enquanto atravessam volantes, o mundo ao redor começa a pegar fogo. A cidade está à beira do caos. Os escravos clamam por Daenerys. Os sacerdotes vermelhos pregam que ela é Azor Ahai, a salvadora prometida. Tyrion escuta tudo e vê ali uma oportunidade, mas deixa claro, se for ajudar Daenerys não será por heroísmo, não será por redenção. Ele só quer uma coisa, matar Cersei Lannister. Essa é a única recompensa que ele pede. E então, ao lado de Penny e de Jorah, Tyrion é vendido como escravo, acorrentado, humilhado, forçado a fazer truques e palhaçadas, para a diversão de nobres yuncaitas. E no auge da desgraça, montado num porco, vestido como um bobo, enquanto a multidão ri, Tyrion olha para as arquibancadas e a vê. Pela primeira vez, seus olhos encontram Daenerys Targaryen, a mãe dos dragões, a rainha de Meereen. Mas ela sequer sabe quem ele é, não naquele momento. Antes que o destino cruze de vez os caminhos dos dois, Drogon invade o estádio e o caos explode. Quando Yezzan, o senhor que comprou Tyrion, adoece, uma oportunidade surge. Tyrion envenena a enfermeira,
a cruel supervisora dos escravos, e com um sorriso torto, ele sussurra. E com os olhos fixos em um novo objetivo, Tyrion traça um plano. Ele se junta aos segundos filhos, uma companhia mercenária, promete ouro, terras, tudo o que for preciso, desde que o tirem dali. E é assim que Tyrion Lannister, o anão rejeitado, o filho amaldiçoado, o monstro, volta para a Guerra dos Tronos. E se o mundo quiser chamá-lo de vilão, ele vai fazer jus ao título. O anão sobreviveu. Depois de tudo, depois da escravidão, depois da humilhação, ele ainda está lá. Mas o homem que emerge das areias de Essos não é mais o mesmo que partiu de Westeros. Agora ele é algo mais perigoso, mais maquiavélico, mais Lannister. O que sabemos da história de Tyrion em Os Ventos do Inverno é que ela começa em Meereen, uma cidade sitiada prestes a explodir em guerra. De um lado, os exércitos escravagistas de Yunkai. Do outro, um exército fragmentado, liderado por homens tão diferentes quanto perigosos. Barristan Selmy, Victarion Greyjoy, Mokorro e no meio de todos eles, Tyrion. A primeira jogada de Tyrion é convencer os mercenários dos Segundos Filhos a mudar de lado. Sob sua influência, Ben Plan e seus homens traem Yunkai e juram lealdade a Daenerys. Não muito longe dali, outra companhia mercenária, os Andarilhos do Vento, faz o mesmo. É o começo de uma virada, o início de um massacre. Os dragões, Rhaegal e Viserion, estão livres. As chamas deles já atingem o céu de verde e ouro. E enquanto Sir Barristan marcha para a batalha, Tyrion observa, calcula. Ele sabe que, quando a poeira baixar, Meereen não será apenas uma cidade conquistada, será um palco, onde alianças serão formadas e traições seladas. Tyrion quer garantir o próprio lugar ao lado de Daenerys, mas antes ele precisa conquistar a confiança de Barristan, e isso não será fácil. O velho cavaleiro o despreza, vê em Tyrion apenas um regicida, o homem que matou o próprio pai, mas Tyrion é paciente, ele sabe que confiança pode ser comprada ou manipulada. Enquanto isso, há outras peças no tabuleiro. Victarion Greyjoy chega com sua frota de ferro, e com um objetivo bem claro: tomar Daenerys como esposa e os dragões como prêmio. Tyrion observa aquele homem brutal e simplório, e já começa a imaginar as piadas venenosas que fará às custas dele. E não é só isso. Mokorro, o sacerdote vermelho, traz profecias e visões, talvez até respostas. Marvin, o mago, está a caminho. E se há uma coisa que Tyrion valoriza tanto quanto o vinho, é o conhecimento. Jorah Mormont, Daario Naharis, Strong Belwas, Ben Plan e o príncipe esfarrapado, todos estão perto, cada um com seus próprios desejos, suas próprias ambições, e Tyrion vai dançar entre eles, jogando um jogo que só ele sabe jogar. Ele tem a língua afiada, tem segredos de Westeros que ninguém ali conhece, e tem ódio, muito ódio. Ódio suficiente para mover os exércitos. Com a vitória sobre os exércitos de Yunkai quase garantida, um novo problema surge no horizonte. O que fazer depois? Meereen é apenas o começo. Daenerys, aquela que Tyrion nunca conheceu, está prestes a retornar. E com ela, vem fogo e sangue. Tyrion sabe que não será fácil conquistar a confiança da rainha. Ele é um Lannister. O nome dele carrega sangue, traição e a morte de Tywin. Mas Tyrion tem armas que Daenerys não tem. Informação. Ela não conhece Westeros, nunca viu Porto Real, não sabe quem são os verdadeiros inimigos. Tyrion conhece cada corredor da Fortaleza Vermelha, conhece os segredos de Rochedo Casterly, sabe como Cersei pensa, como Jaime luta, como Tommen governa. E mais importante, ele sabe de algo que ninguém ali sabe: Aegon Targaryen. O príncipe que Varys e Illyrio Mopatis esconderam por anos, e que agora está a caminho de Westeros, para tomar o Trono de Ferro antes mesmo que Daenerys coloque os pés no continente. Tyrion pode entregar essa informação. Mas a questão é, como ele vai usar isso? Ele pode convencer Daenerys de que Aegon é um inimigo, uma ameaça, um usurpador, criar o caos e depois reinar sobre as cinzas. Mas antes de partir para Westeros, há sangue a ser derramado em Essos. Os sacerdotes vermelhos de Volantes, a viúva do Cais,
os escravos libertos, todos aguardam a chegada de Daenerys como se ela fosse uma deusa, uma espada feita de fogo que vai purificar o mundo, e Tyrion estará ao lado dela, sussurrando veneno. Ele sabe que os senhores de Volantis vivem seguros atrás das muralhas negras. Num único golpe, ela pode destruir todos eles com fogo de dragão. E há quem diga que é exatamente isso que vai acontecer. Porque Mocorro tem uma visão. Volantis vai queimar. Daenerys, Tyrion e 3 dragões. E a cidade vai virar pó. Mas nem tudo é guerra. Há outra ferida. Uma ferida chamada Pentos. O príncipe esfarrapado, o líder dos Andarilhos do Vento. Jurou lutar ao lado de Daenerys com uma condição. Pentos será dele. Daenerys hesita. Illyrio Mopatis, seu antigo aliado, ainda vive lá. Mas Tyrion sabe a verdade. Sabe que Illyrio nunca foi apenas um benfeitor. Illyrio a vendeu aos Dothraki, enquanto, em segredo, criava Aegon com o seu verdadeiro protegido. Tyrion pode abrir os olhos de Daenerys, pode convencê-la a destruir Pentos, a queimar Illyrio por sua traição. Mais uma cidade, mais uma dívida paga, mais um passo rumo ao fogo de dragão. Mas antes que Tyrion abrace de vez o papel de conselheiro da destruição, existe uma voz, pequena, teimosa, que tenta puxá-lo de volta. Penny, a anã que perdeu tudo, assim como ele. Uma artista de circo, uma vítima da mesma caça implacável por sua cabeça. Enquanto Tyrion afunda em cinismo, em sarcasmo, em raiva, Penny ainda sonha. Ela fala de esperança, de recomeço, de um futuro em que os dois podem viver, rir, amar, mas Tyrion não consegue. Ele a repele, a afasta, a humilha. Em um momento de desespero, ele chega a bater nela, grita que ela pare de sonhar, que acorde, que o mundo é só lama, sangue e traição. Mas, no fundo, o verdadeiro alvo da raiva de Tyrion é ele mesmo. A cada vez que Penny sorri, Tyrion se lembra de Shae, de Tysha, de todas as mulheres que um dia disseram amá-lo e o deixaram com cicatrizes. Em um dos momentos mais sombrios, Tyrion sonha, mas não é um sonho comum, é um pesadelo, misturando o passado, culpa e desejos inconfessáveis. Nele, ele vê Shae, revê o rosto dela, os olhos, o medo, e mais uma vez aponta uma besta e a atira. Mas no sonho, as imagens se confundem. O rosto de Shae se mistura ao de Penny, e por um instante é como se Tyrion desejasse matar as duas, como se o ódio, a vergonha e a dor fossem grandes demais para caber dentro dele. Quando acorda, ele tenta rir disso, diz que foi só um devaneio, mas no fundo ele sabe. O monstro que os outros enxergam nele está ali, e está acordado. Desde menino, Tyrion sonhava com dragões, lia livros, desenhava celas, imaginava que um dia montaria um. Agora, esse dia pode estar mais perto do que nunca. Ele é o único em Meereen que entende algo de criação de dragões. Foi obrigado por Jon Connington a escrever tudo o que sabe, porque talvez esse conhecimento decida o destino de reinos inteiros. E existe um detalhe que os olhos mais atentos notam. Na última jogada de Syvasse, Tyrion escolhe uma peça específica, um dragão branco. O mesmo dragão que voa livre sobre Meereen, Viserion, que pode precisar de um cavaleiro. Mas um homem só pode montar um dragão se tiver o sangue certo, o sangue de Valyria, o sangue dos Targaryen. E então surge a pergunta, que assombra muitos leitores até hoje. Quem é Tyrion Lannister, de verdade? Essa dúvida não só é nossa, foi uma dúvida de Tywin durante toda a vida. Tywin sempre disse que Tyrion não podia ser seu filho, que os deuses o puniram, que Joanna morreu, para trazer ao mundo um monstro. Mas e se a verdade for mais cruel? Há quem diga que Tyrion é o filho bastardo do próprio Rei Louco. Os sussurros vêm de longe. Anos antes de Tyrion nascer, Aerys já demonstrava uma obsessão doentia por Joanna Lannister. No casamento dela com Tywin, o rei fez piadas inapropriadas, comentou sobre o tamanho dos seios dela, e na noite do casamento, tomou liberdades que nenhum rei deveria tomar. Mais tarde, a esposa de Aerys chegou a reclamar que o rei transformava as damas de companhia em suas prostitutas pessoais. E quando Tywin ameaçou alargar o cargo de mão do rei, não foi por acaso,
Foi por ciúme, por raiva, por saber que o rei estava ultrapassando todos os limites. 1 ano depois, Tyrion nasceu. Se for verdade, isso explicaria muita coisa. O cabelo loiro quase branco, o fascínio por dragões, os olhos de cores diferentes, um sinal incomum, mas que em Westeros muitos associam aos Targaryen. Explicaria também a resistência de Tyrion a doenças como escamagres, a conexão com as lendas de Valíria, os sonhos com fogo, com voar e talvez seu destino ao lado de Daenerys. Mas se for verdade, o que isso significa para Tyrion? Ele não seria apenas o monstro de Tywin, seria o fruto final do reinado mais sombrio que o Westeros já conheceu. Filho da loucura, nascido da violência e, ironicamente, o homem que pode incendiar os 7 reinos. Mas, talvez nunca saibamos a verdade. George R. R. Martin deixou as pistas, mas nunca confirmou. E talvez essa seja a escolha narrativa mais cruel de todas. Fazer Tyrion viver e morrer, sem nunca saber quem realmente é. Mas uma coisa é certa, Targaryen, Lannister, ou um pouco dos dois, Tyrion está cada vez mais perto de se tornar aquilo que mais teme, o vilão da própria história. O futuro de Tyrion Lannister é uma estrada coberta de cinzas. Nos capítulos já liberados de Os Ventos do Inverno, vemos que Tyrion está mais ativo, mais político, mais perigoso do que nunca. Depois de escapar da escravidão, ele se alia aos Segundos Filhos, uma companhia de mercenários tão suja quanto o passado dele. E agora Tyrion tem um novo plano: conquistar o favor de Daenerys. Mas essa Daenerys não é mais a garota que sonhava em quebrar correntes. Ela voltou de Drogon, decidida a abraçar sua herança Targaryen, fogo e sangue. E Tyrion sabe disso. Sabe que os escravagistas de Unkai ainda respiram, que Volantis ainda se ajoelha ao ouro, que os inimigos de Daenerys se espalham como ervas daninhas por Essos e Westeros. Mas ao invés de frear o avanço dela, Tyrion pode muito bem ser a voz que diz: Burn them all! Tyrion será o mapa, o estrategista, o demônio no ombro da rainha. Ele pode ser o homem que vai convencer Daenerys a fazer o que Tywin Lannister faria. Ou pior, porque enquanto Daenerys é o dragão, Tyrion é a mente. Mas e Penny? Ela ainda está lá, uma voz pequena, teimando em lembrar Tyrion que existe bondade no mundo. Mas Tyrion não ouve. Ele sonha com Tysha, sonha com Shae, sonha com sangue. E então vem a teoria que os fãs mais temem, o último preço que Tyrion pode pagar. A perda da única arma que sempre teve, a língua. Ao longo de todos os livros, o tema da língua de Tyrion é constante. O número de vezes que alguém ameaça cortá-la é quase um prenúncio, seja por Euron Greyjoy, seja por Cersei, seja por Bran. O final trágico de um homem que sempre confiou na voz, nas palavras, nas provocações. Tyrion, o leão sem língua. E quanto a Tysha, George R. R. Martin prometeu que, um dia, nós saberemos para onde as prostitutas vão. Talvez ela esteja em Braavos, talvez Tyrion a encontre, talvez ela tenha uma filha, ou talvez tudo o que reste seja arrependimento. Porque mesmo que Tyrion a encontre, ele não é mais aquele jovem que a amava. E ela também não é mais a mulher que ele sonha em reencontrar. 2 fantasmas, perdidos, em um mundo que não tem espaço para finais felizes. E o final? Talvez Tyrion queime Porto Real, talvez ele ajude a salvar o Westeros dos outros, talvez ele morra como um herói, ou viva como um monstro. Talvez ele seja os dois. Porque se existe um personagem que representa o coração humano em guerra contra si mesmo, esse personagem é Tyrion Lannister.